Vamos pedir o axé. Vamos pedir o axé. Pra essa roda começar. Sou contramestre Vanessa, moro, trabalho e desenvolvo as aulas da capoeira aqui no bairro da Conceição. Minha relação com esse bairro começou através da capoeira e nesse momento, com muita alegria, muito carinho, convido todos vocês para conhecer um pouco mais da nossa história, um pouco mais da história desse bairro negro e sua importância na construção da identidade da capoeira de Itabuna. O bairro Conceição e o bairro Pontalzinho são os bairros mais antigos de nossa cidade, um dos mais antigos, né? E em conversa com meu pai, ele me relatou que o bairro da Conceição era conhecido como um bairro negro e se chamava o bairro Conceição de Abissínia. E aí, ao longo da nossa pesquisa, né, a gente vai descobrindo muitas coisas, que tinha o Alto da Abissínia, a Abissínia Baixa, que no caso é a parte baixa e a parte alta do bairro Conceição, e onde existiam muitos capoeiristas. Então esse é o início de um trabalho. Nesse momento a gente dá voz aos mestres, né, os mais antigos, e valorizamos assim a oralidade e a nossa história. Comecei a trabalhar muito cedo, né, com 7 anos. Eu trabalhava de engraxate, né? Tinha meu carrinho de feira, fazia carrego no final de semana. Tinha uma barraca de miudeza, né? Pente, espelho e outras bugigangas, né? Eu comecei a ver a capoeira nas festas da cidade, nas festas do cacau, né? Outros eventos que acontecia aí no bairro mesmo, ou na cidade, né? E sempre tinha roda de capoeira, né? Foi assim que eu fui conhecendo a capoeira. Do lado da igreja, aí onde tem o supermercado, aí havia um barracão onde os capoeiristas se encontravam finais de semanas e ficavam tocando, jogando capoeira, e eu ficava olhando, né? E eu tive a felicidade de conhecer esses capoeiristas, né, como Sururu, Capitão, Seu Benê, que morava numa travessa aí da rua São Domingos, né? Givaldo, Arnaldo, e vários outros capoeiristas, né? Conheci também meu mestre, Antônio Rodrigues, Tonhão, né? E Nelson Ribeiro, né? Azulão. Em frente à cabeceira da ponte, onde tem uma loteca, ali morava Silvio Sepúlveda, era um empresário, né? Que depois virou um quartel de polícia. Aí em frente tinha o estabelecimento do seu Afonso, né? Que era um bar enorme. E em frente a esse bar que rolava as rodas de capoeira, né? Ele contratava as batucadas, os cordões e os capoeiristas, né, para promover o estabelecimento. E sempre tinha roda de capoeira, e aí eu ficava olhando, né? E saia dali encantado, né? Com jogos, com as brincadeiras. Eu não entendia muito bem, mas ia para casa assim, maravilhado, né? Foi assim que comecei a ver capoeira, né? Aí passou um tempo, aí abriu
uma academia do lado desse estabelecimento do seu Afonso, né? Ia passando por ali, vi toque de berimbau, aí eu ficava olhando, né? Ficava olhando e um certo dia tive coragem e fui perguntar quanto se cobrava para praticar capoeira. Aí o mestre falou, olha, é 10 mil réis. Eu falei, não dá para mim, eu ganho 2, como é que eu vou pagar 10 mil réis? E fiquei só olhando mesmo, né? Aí passou um tempo, já fui fazer o ginásio no Colégio Estadual de Itabuna. Aí eu encontrei o mestre Rodrigues, que ele participava também da roda daquela academia, que não sabia o que era, né? E depois fiquei sabendo que era Suassuna, né? Aí eu perguntei, olha, o senhor é daquela academia lá, tal? Ele falou, não, eu estou dando uma força para a Suassuna, mas breve eu vou abrir uma academia aqui no bairro da Mangabinha, né? E eu falei, olha, se o senhor abrir a academia, pode contar comigo, né? Aí depois de 2 meses, ele abriu a academia, aí entrou eu, Miguel, Teobaldo, Bonfim, Helenito e vários outros amigos, colegas lá da rua, né? E a gente treinava aos sábados e domingo, né? E aí fazíamos apresentações, né? Nas festas do cacau, nas festas da cidade. O mestre sempre levava a gente usava calça preta, né, conga, camisa olímpica, né, uma camisa branca, com escudo, né, com emblema, Academia Nossa Senhora de Fátima, né. E o mestre era muito rígido, né, você não podia faltar nada, senão você não podia, ele não deixava a gente se exibir, fazer as apresentações. E aí quando foi em 67, na enchente de 67, que me marcou muito, né? Foi 1,5 metro de água na minha casa, né? Nós tivemos que mudar aí do bairro não, da rua São Domingos, fomos lá para Bela Vista, no Lios, que era um colégio que eu tinha lá em cima. A gente ficamos 2 meses até a água baixar. Meu pai estava viajando e até baixar a água, aí nós voltamos novamente para a rua São Domingos. E aí, meus 15, 16 anos, foi quando eu comecei mesmo a capoeira, né? Com o mestre Rodrigo, né? E aí, após essa enchente, depois de alguns acontecimentos, o mestre me chamou para montar um grupo em Ilhéus. E eu fui com ele, e os outros ficaram treinando na academia do mestre de medicina, que era ali do lado do antigo CESP, né? E depois mudou ali para Rio Branco, a sede do escoteiro, que era lá do lado do Sesc, e depois mudou ali para Rio Branco, onde tem aquele hotel, novo hotel ali, na beira-rio, né? E aí montamos um grupo em Ilhéus, e lá eu conheci 2 figuras muito importantes, né, que dava força para o mestre Rodrigues e que também ensinava para a gente, que foi Caldeira e Maria Valeime, né? Maria Valeime era 2 negros, né? Maria Valeime era meio franzininho e o Caldeira era mais forte. E eu ficava deslumbrado vendo os 2 jogando capoeira, né?
Aí ficamos quase 2 anos em Ilhéus. Aí nós voltamos, o mestre começou a dar aula ali na rua Itajuípe, numa garagem de um aluno, e eu fui dar aula com o Helenito, né, lá na igreja São José, né. Aí depois, com o tempo, eu fui dar aula lá no fundo da igreja, na Escola Santa Terezinha, do bairro da Conceição, né, para 10, 15 alunos, mas sempre a gente estava se juntando, né, eu, Helenito, Luiz Medicina, Clóvis, para fazer a apresentação em outra cidade, Camaquã, Borarema, Itajuípe, Santa Rosa, em várias cidades do interior de Itabuna. E nesse momento também eu conheci o mestre Azulão, após uma apresentação lá no Teatro ABC, ali na Praça Camaquã, né? Tinha um cartaz, eu estava passando, aí quando foi à noite eu fui assistir. E fiquei encantado com toda essa apresentação, que era puxada de rede, era dança dos orixás, dança do caboclo, era samba de roda, e várias outras atrações. E aí fui conversar com o mestre e perguntei se eu podia participar do grupo. Aí ele falou que sim, eu entrei no grupo e fiquei fazendo a apresentação junto com ele, aprendendo também capoeira Angola e aprendendo mais essa parte folclórica, que foi muito importante para mim aí em Itabuna. Então, o que me marcou mais aí em Itabuna, né, foi essa enchente, né, em 67, e esses capoeiristas que eu conheci, né, que eu já citei, né, o Sururu, o Capitão, Arnaldo, Givaldo, Cosme, né, eles jogando capoeira, né, era uma capoeira misteriosa, eu não entendia muito bem, né, aqueles capoeiristas se entrelaçando, né, um entrava, outro saía, e eu ficava encantado. E eu gostava muito também, lá tinha um poeta chamado Manervino, era cordilista, e eu comprava aqueles livros de cordel, e qualquer coisa de capoeira eu começava a cantar em casa, né? Minha família não gostava muito quando eu tocava berimbau, e eu pegava e ficava cantando as reportagens, tudo em cordel, e ficava enchendo o saco das minhas irmãs, às vezes rasgava as reportagens, e foi assim, a Itabuna tinha uma capoeira muito boa, uma capoeira muito segura, uma capoeira muito bonita de se ver, era uma capoeira solta, uma capoeira eficiente, né? Eu treinava muito com medicina, a gente acordava 4 horas da manhã para treinar no Colégio General Osório. E também eu me espelhei muito em Suassuna, porque ele era um bailarino na época, né? Ele jogando com mestre de medicina era muito bonito, né? O Suassuna com toda a sua desenvoltura e o medicina com a técnica, né? Colocando seus movimentos, seus giros, tudo perfeitamente, e era muito gostoso de ver esses jogos, né? Aí quando foi no final de 72, né, eu já tinha brigado no meu trabalho, que eu trabalhava aí no Pontalzinho, numa carpintaria,
né? Estava desgostoso. E estava para sair, foi quando chegou o mestre Miguel, me fazendo uma proposta, né? Tinha abrido uma academia em São Paulo, recentemente, e estava precisando de um professor de capoeira. E ele perguntou se eu queria ir. Aí eu pensei, falou, tô nessa. E foi assim que eu fui para São Paulo, através do mestre Miguel. Agradeço muito a ele. E para dar aula na Academia Fonte do Gravatar, né? Cheguei lá no começo de 73, né, em janeiro de 73. E a Fonte do Gravatar foi muito importante na minha vida, né? Foi lá, foi uma experiência muito boa, foi lá que eu aprendi a lidar com a diversidade, né? Lidar com pessoas de diversas culturas. E a Fonte também, em 1515, o mestre acordeon era responsável pelos treinamentos, né? Trazer a sequência do bimba, né? E vários treinamentos, e trazia para a gente. E a gente treinava muito com ele. E quando foi em 78, ele teve uma proposta junto com o mestre Sérgio para uma excursão nos Estados Unidos, né? Foi aí que eu consegui viajar com ele, junto com o Corpo Santo, né? Fizemos uma turnê, quase 1 ano e 2 meses, né? A gente foi para ficar 15 dias e resolvemos ficar todo esse tempo. Para mim foi um sonho, né? Lidar com culturas diferentes e saber a língua, né? Costumes diferentes. E foi uma experiência única, né? E lá quase me casei também lá, conheci uma nicaragüense, né? Estava tudo certo para me casar lá, mas eu só voltei mesmo porque a minha mãe adoeceu e eu tive que voltar imediatamente, né, com a pressão dos meus irmãos, para a Bahia. E voltei diretamente para Itabuna, até minha mãe ficar melhor. Fiquei uns 2 meses em Itabuna, depois voltei e comecei tudo de novo em São Paulo. Comecei uma vida nova, né? Novamente dormindo na academia, né? Comendo de pensão, né? E foi uma vida muito dura, não foi fácil, né? Nessa hora você não tem amigo, né? Amigo é você mesmo. E graças a Deus eu me considero um vencedor, né? Quando eu retornei a São Paulo, prestei um concurso na Universidade de São Paulo, no Instituto de Pesquisa Tecnológica, e comecei a trabalhar na área de motores, né? A gente trabalhava com combustível alternativos, né? Eu era técnico de motores, e cheguei a me aposentar, né? Lá na USP, no campo da USP, lá no IPT, né? E o que me marcou mais também lá em São Paulo, né, foi essa viagem, e também foi quando eu fui campeão brasileiro em 76, né? Foi uma emoção muito grande, né?
Nessa época, a Federação de Capoeira tinha um espaço na TV Cultura, né? E sempre também passava todo tipo de esporte no Esporte Espetacular. E foi quando eu disputei e foi filmado. E foi a primeira vez que o pessoal me viram em Itabuna, jogando capoeira, eu sendo campeão. E foi a maior festa quando eu fui aí. E foi uma emoção enorme, né? Então, aprendi com todo mundo, né? A capoeira é legal porque você aprende, né, com todos, né? E todo mundo tem um pouco para te ensinar. É só você querer aprender, né? E eu gostaria de deixar um recado para os jovens aí de Itabuna, que estão começando capoeira. A capoeira não tem segredo, né? O segredo está dentro de você mesmo, né? Porque quando você entra para fazer capoeira, você passa num processo, primeiro, de adaptação, né? Depois de sofrimento, de dor, de angústia, de ansiedade, né? Aí com o tempo, né, com a ajuda do seu professor, com a ajuda do seu mestre, ele vai te direcionando, vai mostrando o caminho, você trilhar o seu caminho, né? E mais para frente você vai adquirindo, né, segurança, equilíbrio, realmente se encontrando, né? Como eu, né? Eu era muito pacato, né? Nas rodas, essa roda que eu frequentava em Itabuna, em frente ao quartel, eu baixava a cabeça, não via ninguém, né? Com medo da repressão policial e com a maior vergonha de jogar capoeira, né? Eu era de pouca conversa, que era uma coisa de família mesmo, não gostava de conversar. E graças a Deus eu fui me libertando, né, dessas frustrações, dessas ansiedades, dessas coisas que a gente carrega, né? E a capoeira me ajudou muito, foi muito importante nesse sentido, né? Para mim a capoeira é uma arma de libertação, né? É um instrumento de liberdade, né? Que você vai se libertando quando você pratica, você está descrevendo, né? É uma filosofia de vida, você está descrevendo a sua vida, né? Quando você joga capoeira. E é um caminho longo, né? É um caminho longo e tem muita gente que não consegue encontrar esse caminho, né? Não consegue esse equilíbrio, né? Que é um equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, que também é um equilíbrio espiritual, né? E é difícil, você tem capoeirista que se perde no meio do caminho, né? E eu luto sempre, né, para me libertar até hoje. Muito obrigado. Meu nome é Gilberto Cavalcante Azevedo. Nasci em 22 de 9 de 52, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Em 1967, minha família mudou para Itabuna. E lá, vizinho meu conhecia o Luiz, que ensinava capoeira. E foi quando eu fiz o meu início. E estou até hoje e irei até os 99. Uau! Que estadual era o local que eu aprendia. A gente saía 3 horas da manhã do Bar Conceição, ia ali pelo meio do mato, pelo Jardim Vitória, onde hoje é o shopping,
ia lá para o estadual. Aí treinava das 4 às 6. Aí chegava em casa, tomava café, ia trabalhar e depois capoeira, era só capoeira. Inclusive, vou citar um movimento marcante na minha vida, que foi a minha formatura. Na igreja do bairro Conceição, ali onde eu dava aula, inclusive. Que eu dei aula lá em Itabuna, dei aula em vários lugares. Na Conceição, na igreja do bairro Conceição, no grupo General Osório e na sede dos Bandeirantes. Então, o meu maior momento marcante foi a minha formatura. Não tinha diploma, não tinha graduação, não tinha nada. Mas foi uma coisa simbólica que marcou para o resto da minha vida, juntamente com o Luiz Medicina. Aí que era uma formatura simples, mas que a gente fazia sequência do mestre Bimba, fazia jogo de navalha, jogo de facão, fazia cintura desprezada, fazia um jogo floreado e no final fazia um jogo duro, que era para esquentar o couro, né? Só ainda um pequeno lembrete, que na época não tinha muita roda de capoeira, era coisa esporádica. Raramente eu ia lá no Califórnia, Barro de Fátima, que lá tinha o João Rolê, tinha o Cosme, que sempre faziam, mas não tinha muita roda na época. Porque, para início de conversa, quem fazia trabalho de capoeira lá, nessa época, era só o Tonhão Rodrigues. Era só o Tonhão. Aí tinha o João Rolê, lá na Califórnia, o Cosme, e a gente sempre ia lá, ia jogar, mas não tinha assim muita roda, não tinha, na época não tinha. Entendeu? A vivência era pouca porque não tinha muito lugar para você participar. E tinha um pessoalzinho já que quando eu comecei já treinava, que era o Almir, que já treinava já há algum tempinho. Aí depois que treinava com o Tonhão, veio o Miguel, veio o Belisco, veio o Helenito e mais algum. Aí a participação que a gente tinha muito era fazer a exibição. Isso aí tinha bastante, em gincana, na escola e tal. Mas aí depois o pessoal veio para São Paulo também, Miguel, o Helenito faleceu em Itabuna mesmo. E o Belisco veio para São Paulo, treinamos muito aqui junto. E é isso aí. E daquele pessoal antigo que foram meus alunos, o Pessoa, que depois veio para São Paulo, foi treinar com o Almir, o Mestre Santana, que foi um dos mais antigos que eu tinha, que está até hoje, o Mestre Santana, trabalhou muito na federação, era presidente da federação, e a gente põe conversa em dia sempre, a gente está sempre em contato. Aqui eu trabalhei sempre dando aula, é a minha profissão, e sempre dando aula. E a importância maior na minha vida é a capoeira. Sempre era meu oxigênio, capoeira. Agora, aí finalizando aqui minha breve entrevista, o recado, mensagem que eu mando para os capoeiristas, que levem a capoeira a sério. Quem faz a capoeira é o capoeirista. Então levem a sério, trabalhem sério, valorizem o que você fazem. Fazem um trabalho o melhor possível, principalmente na parte educativa e a parte técnica. Tem que trabalhar em cima disso ferozmente. Não pode abrir mão. Essa é a minha mensagem. E agradecendo ainda por tudo ao Luiz Medicina, que me ajudou muito, inclusive na minha formação, personalidade, etc., através da capoeira. Devo muito a ele, Luiz Medicina. Obrigado.
primeira pessoa que me falou a capoeira foi um amigo meu, seria quase de infância, chamado Valdebrando. Esse foi a primeira pessoa a me falar a capoeira e que me estimulou a fazer capoeira. Possivelmente em 1960 e alguma coisa, 62, quem sabe, que eu imagino pela idade que nós tínhamos, é difícil garantir isso, né? Mas pela idade que nós tínhamos e pela sequência da vida, das coisas que foram acontecendo, eu imagino mais ou menos 1962, mais ou menos isso. No bairro da Conceição, que foi o bairro que eu fui morar após esse primeiro contato que eu tive com a capoeira, que eu morava no centro da cidade, em Itabuna, ainda com a companhia de Valdebrando, eu vivi no bairro da Conceição muita presença do mestre Sururu. Eu morava na Conceição, morava lá no alto, se eu não me engano, na Avenida Boiarema, Santo André. E lá tinha rodas aos domingos. Quer dizer, existiam rodas no bairro de Fátima, e rodas no bairro São Caetano, e rodas no bairro da Conceição. Foi quando eu passei bem a pegar essa mudança, eu acho, da Abissínia para o bairro da Conceição. O mestre Sururu era um dos capoeiras na época mais antigo daqueles que eu conheci. E lá tinha roda sempre domingo à tarde, eu sempre estava lá. Garoto, eu sempre estava com os capoeiristas. A capoeira, imagine vocês, eu não comecei, eu sempre tive paixões por lutas, e um garoto de pouquíssima condição, uma família muito simples. Eu não conseguia nunca pagar uma academia. Na época tinha a Zito Tintas, que ensinava judô, e não tinha como pagar. Então eu andava com livros de luta, judô, boxe, jiu-jitsu. Até esse meu amigo Valdebrando falar da capoeira. Foi quando eu comecei a capoeira. E comecei, ele me dando os passos, né? Me contando como é que ele estava aprendendo, que tinha um amigo dele chamado Bento, que aprendia com outro capoeirista chamado Zé Martins, e Zé Martins passava para Bento, e Bento passava para Valdebrando, e Valdebrando passava para mim. Um certo dia conhecemos um capoeirista da cidade chamado Antônio Rodrigues. Aí foi o meu grande primeiro momento imenso, foi quando eu vi uma roda de capoeira. Até aí eu nunca tinha visto uma roda de capoeira. Aí eu vi essa roda de capoeira. Após o bairro de Fátima, indo para Ilhéus, era um lugar bem saindo já do bairro de Fátima, na rodovia, né, que liga Itabuna a Ilhéus. Era um lugar do Major Dória, que era um amante, eu acho, de artes marciais e de lutas e de academia. Ele tinha um local lá que ele deixava, eu acredito, os capoeiristas fazerem roda. Lá eu vi essa roda. Esse foi o primeiro momento assim marcante, que foi essa roda de capoeira. A capoeira na minha vida é muito curioso, muito forte, né? Porque eu sou de uma família que todos são muito parecidas, em alguns pontos principalmente. Somente eu fui tão diferente. Não tem como não relacionar a capoeira, né? A capoeira, ela é viva, né? E ela se aproxima da gente, e a gente vai se aproximando dela, aí ela vai se aproximando mais da gente, e parece que ela se sente à vontade de ir levando a gente, e as coisas vão acontecendo segundo esse movimento. Aí eu fui indo, depois eu fui virando médico, aí depois eu continuei virando médico, fui virando médico muito parecendo comigo mesmo, que nada habitual, e não deixei de me tornar um médico que chamava a atenção, mesmo sem deixar nunca de fazer capoeira
nem de fazer parte desse mundo mágico. Terminei casando mais de uma vez, que foram experiências fantásticas, que me deram de presente essas coisas incríveis que eu tive na minha vida, que foram meus filhos, todos eles. A forma como meus filhos cresceram e foram criados sempre por mim e pelo meu mundo da capoeira. De forma, talvez eu falo que a outra mãe dos meus filhos foi a mãe de capoeira. E meus filhos são incríveis, são fantásticos. E eu atribuo muito a essa nossa vida, eu e todos eles, na capoeira sempre. Na capoeira eles conheceram pessoas incríveis, como é o capoeirista, uma pessoa incrível, e eles foram virando pessoas incríveis, porque eles tiveram ótimos exemplos por perto. Isso foi a capoeira na minha vida. Eu sou um pai que eu acredito tem muito a ver com o que eu vi na capoeira, o que eu acredito e sempre acreditei que é a capoeira. Nesse momento, no bairro da Conceição, uma coisa curiosa, porque era pouquíssimo habitual, pelo menos na minha experiência, que é uma experiência bastante antiga, a mulher na capoeira. E eu tive muita sorte, né? E terminei adquirindo, de qualquer forma, alguma experiência e até arriscar alguma conclusão sobre a mulher e a capoeira, a mulher na capoeira. Ainda na Conceição, eu tive uma aluna que eu acredito ainda hoje foi uma das grandes capoeiristas que eu tive o prazer de ter tido como aluna e vi se tornar capoeirista, que era a Diná. Depois ela parou, mas não vi tantas mulheres a mais naquela época. Depois, quase naquela época, lógico, né? Naquela época mesmo eu não via nenhuma, na época do começo. Nesse outro momento aí, já foi um momento muito depois, próximo de 1980, foi quando eu tive essa aluna minha, Diná, que eu já tinha tido alguma em Salvador, que nesse momento eu estava fazendo o 6º ano de medicina em Itabuna, e terminei fazendo aula novamente de capoeira. Eu tive Diná como minha aluna lá em Itabuna. Teve outras capoeiristas, mas no momento já de muita explosão, né, onde a capoeira tinha sido descoberta. E como a capoeira atrai muito a mulher, que é um mundo muito mágico, aí tiveram muitas mulheres treinando capoeira. É uma minoria que fica, porque a mulher tem outros compromissos que são bem próprios da mulher, né? Virar mamãe, virar dona da casa, virar a mulher de alguém como deve. Termina ela não tendo muita condição de ser a mulher também da capoeira. De forma que não é limitante para a mulher ser da capoeira também. De forma que hoje não, né? Hoje a capoeira é tão conhecida que apaixona a todos. Até a mulher, que termina às vezes se dividindo um pouco mais e sendo também a mulher da capoeira. Eu arrisco falar, né? A certeza de que a capoeira faz bem. E faz bem em todos os sentidos. É lógico, né? O cuidado que nós precisamos de ter, e que eu falei um pouco antes, é que a gente faça a capoeira e não deixe de se entregar à capoeira, para que ela leve a gente para os lugares que ela vai indo, né? Que a capoeira não é a capoeira de sempre. A capoeira está sempre indo, está sempre indo. À medida que você se sente amparado e acredita nela, você vai indo na capoeira. Tentar nunca fazer da sua capoeira a capoeira. Não. Faça da sua capoeira uma capoeira do momento que você vive. Porque a capoeira ela é muito móvel, ela é muito sem forma. Se você forma muito, você vai formar, mas somente a sua capoeira. E talvez você descubra um dia que você está sozinho e mais na frente você vai descobrir que você está fazendo alguma coisa que até lembra capoeira, mas é muito diferente da capoeira que se joga naquele momento. Então, uma das coisas incríveis da capoeira é que ela te convida a você acompanhar o movimento que ela cria
essa coisa dinâmica por isso eu comento muito. Uma das coisas que é fundamental na capoeira é você tentar estar em condição de acompanhar a capoeira. Como isso? O mínimo que você possa fazer por você. Você, o corpo, você, a parte que anda, que dança, que pula, que caminha, que trabalha, que é com o corpo que você joga, com a perna que você joga, com os seus ombros que você se sustenta. E a capoeira é assim, sem rumo, tem rumo certo. Não tente, eu acredito, você desenhar a capoeira segundo as suas ideias. Você pode até ter alguma, e você não vai deixar de ser alguém que até entrou de uma forma positiva na capoeira. Mas que isso seja bem espontâneo, não seja fabricado sob esforço. Que coisa que surgiu em um treinamento, surgiu em um momento de repetição, e depois se sinta mínimo. Não se sinta que você fez muita coisa, não. Que nada, você fez alguma coisa. Fazer alguma coisa na capoeira e pela capoeira é o mínimo, porque ela faz por você o máximo. Você que faz capoeira tem que estar sempre falando, dona capoeira, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Como eu te devo muito. Isso é mais ou menos o que eu acho que nós que estamos na capoeira devemos fazer e como devemos nos comportar. A capoeira é simplesmente incrível. Vejam vocês como o mundo inteiro faz capoeira hoje. Como eu tenho medo hoje, esse momento que a gente vive, que não deixa a capoeira brotar e caminhar como ela caminha, cheia de gente, cheia de canto, cheia de palmas, cheia de rodas, cheia de eventos, cheia de gente se abraçando muito. O capoeira é uma pessoa muito especial, gosta muito de estar perto do outro, às vezes bem pertinho, tipo abraçando. Um momento que me preocupa. Às vezes até me falam de mim de uma forma, porque eu dou aulas, e uma das minhas filhas, a que está podendo, né? A outra não está, que está agora de barriga, está grávida, está sempre comigo. E às vezes fazem comentários que falam que a gente não está tendo cuidado. Lógico, nós temos muito cuidado. Um deles é fazer capoeira, para a gente ficar melhor na vida, né? Para poder continuar nessa luta, né? Da vida pela vida. E fazemos aulas com alunos, com cuidado, lógico. Nós fazemos aulas, porque morremos de medo de que isso morra. Né? E a capoeira, embora eu sei que a capoeira não vai morrer nunca, mas é um momento que deixa muito medo por isso. Nós estamos muito afastados do outro, e lógico, né? Não tem como não. Mas é isso aí. Eu queria só lembrar que eu estava conversando com uma das minhas filhas, que vocês viram, tinham dois momentos, que é muito importante isso da minha vida na capoeira, que eu lembraria. Um momento grande, e uma das minhas filhas são meus filhos. Eles sabem até o que eu penso, eu acho. E uma delas falou assim, não vai ser fogo você falar, né, meu pai? Vai ser um dia só falando de momentos incríveis na sua vida. Mas teve esse que eu te falei a vocês imaginam como é lógico, né? Eu ouvi falar da capoeira, veio uma roda. Agora imagine depois, quando eu conheci o mestre Suassuna. Esse sim, foi o segundo grande momento. Que eu achei que eu nunca tinha visto capoeira. Se aquilo é capoeira, eu não tinha visto capoeira. Esse foi o grande momento. Os outros foram todos, como a minha filha falou, imensos momentos, até hoje. Capoeira é minha vida, é uma luz que alumia, é uma estrela que brilha o meu caminhar. É um pássaro voando, é um barco navegando que me leva em qualquer lugar. Capoeira me leva onde eu quero ir, capoeira me leva onde quero chegar. No dia que eu amanheço, vejo que estou satisfeito, capoeira vou jogar. Tambor tá anunciando, berimbau tá chamando, a rodar vai começar. Toco a mão no chão, peço ao santo proteção, para ele me guiar. Jogo em cima, jogo embaixo, jogo dentro do compasso e começo a navegar. Capoeira me leva onde eu quero ir, capoeira me leva onde quero chegar.